gente bonita e abençoada, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Você já parou para pensar como pode o único Deus verdadeiro existir em três pessoas distintas? Como pode ser um e ao mesmo tempo três? São três deuses? Eu me lembro dessa semana agora, uma irmã perguntou no Facebook, querendo responder para sua filha de 7 anos. Minha filha perguntou, pessoal, me ajudem. Ela disse, mãe, se Jesus é Deus, então quando Jesus orava na terra, ele falava com ele mesmo? Vem comigo hoje, fique com a gente até o final desse vídeo. Pegue uma caneta e um papel, porque esta é a segunda lição da Escola de Discípulos Graça Abundante. Gente, a Trindade de Deus é um dos maiores mistérios do cristianismo. Como entender um único Deus verdadeiro que vive como o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Isto é um mistério. Há muitas dúvidas acerca disso, mas não é porque a gente não entende que a gente não crê. Nós precisamos entender que a palavra de Deus afirma as duas verdades. Deus é um, Deus é três. Ao mesmo tempo que o único Deus verdadeiro é um, o único Deus verdadeiro também vive como uma trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. As três pessoas da Trindade são distintas, mas vivem e desfrutam e participam da mesma natureza divina. Então, quanto à essência, Deus é um. Quanto à natureza, Deus é um. Mas quanto à pessoa, Deus é três. Isso é algo extraordinário. A Trindade vive numa união eterna, de uma mesma essência, sendo três pessoas distintas que operam de maneiras diferentes. Nós precisamos entender essa palavra Trindade. Ela não tem na Bíblia Sagrada, mas foi a palavra que os pais da igreja usaram para explicar a natureza trina de Deus. Esta natureza distinta, esta natureza maravilhosa que opera como três pessoas distintas. Foi a palavra usada para eles explicar. Entre eles, o pai da igreja chamado Tertuliano explicou a natureza trina de Deus usando essa palavra trindade, pois é uma palavra que vem do latim. É uma palavra latina que quer dizer trinitas, que significa triplicado ou três em um. Quero avisar a todos que nós estamos aqui usando como base o livro do Paul Washer, O Único Deus Verdadeiro, que você pode baixar grátis aí no site do Voltemos ao Evangelho. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo aqui embaixo, e você pode lá baixar grátis o seu, para que a nossa aula fique mais abençoada e interativa, tá bom? A Bíblia afirma que o único Deus verdadeiro existe como uma trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos isso na Bíblia. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 6, olha como se refere a Deus em primeiro lugar. É a palavra de Deus aqui em João capítulo 6, versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho dos homens lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, primeiro, Deus, o Pai. Bendito seja Deus. Agora nós vemos acerca do Filho em João capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Filho é Deus, porque o Verbo é Jesus Cristo. Então afirma também que o Filho é Deus. E como a palavra de Deus se refere acerca do Espírito Santo? Lá em Atos, capítulo 5, você pode aí abrir a sua Bíblia e anotar. Atos, capítulo 5, do versículo 3 ao 4. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder?
O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Veja, o apóstolo Pedro diz primeiro a Ananias, você mentiu ao Espírito Santo. E depois o apóstolo Pedro diz no versículo 4, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Então, assim como o Espírito Santo é Deus, o Filho Jesus também é Deus e o Pai é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, em glória, em majestade. E estas três pessoas da Trindade vivem numa única natureza divina, na mesma essência divina. Por isso nós afirmamos que não são três deuses, é três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que subsistem e vivem na mesma natureza divina, na mesma essência divina. Por isso nós afirmamos que o único Deus verdadeiro é um, mas que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para você entender melhor isso, nós vamos aqui logo fazer aqui um breve resumo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus é um. Isto é uma verdade e nós não podemos esquecer disso. Deus é um. Não existe três deuses diferentes na Trindade. Isso é uma heresia chamada triteísmo, que afirma que existem três deuses diferentes na Trindade. Não existem três deuses diferentes na Trindade. Deus é um. Segundo lugar, Deus é três. Existe um Deus que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Terceiro, as três pessoas da Trindade são pessoas reais e distintas. A Trindade não é apenas uma pessoa que veste três máscaras diferentes, ou que se revela de três formas diferentes. Não, isso é uma heresia, chamada modalismo, quando a gente afirma que Deus é um, que se manifesta de três formas diferentes. Deus é um. Eu lembro que eu mesmo já cheguei a afirmar isso por falta de conhecimento da palavra de Deus, por ignorância. Deus é um, que se manifesta de três formas diferentes. Não, isso é uma heresia. Deus é um e ele não tem três formas. Deus é um e Deus é três. As três pessoas da Trindade trabalham de maneira diferente, como três pessoas distintas e não como três formas de Deus. Tá? Dá para entender? Eu sei que é um pouco difícil, mas vamos lá. 4. As três pessoas da Trindade são perfeitamente iguais, o que eu acabei de dizer. O Filho não é menor do que o Pai, nem o Espírito é menor do que o Filho. Vamos continuando. As Escrituras afirmam duas verdades importantes. Deus é um e Deus é três. Quando é que começa uma heresia? A heresia começa quando a pessoa só fala um lado da verdade e esquece o outro lado. Nós não podemos agir dessa forma. Assim como a Bíblia diz que Deus é um, a Bíblia também afirma que Deus é três. E nós devemos crer nas duas verdades, ainda que talvez a gente não consiga compreender. Ainda que a gente não consiga entender, mas nós cremos. Deus é um e Deus é três. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter cuidado também com as ilustrações, porque muitas vezes são usadas ilustrações que acabam distorcendo o significado da Trindade. Por exemplo, alguém pode afirmar assim: a Trindade é como água, porque a água tem três formas: líquido, gelo, vapor, e isso distorce a natureza de Deus. Porque não são três formas de Deus, são três pessoas distintas que operam dessa forma, tá ok? Então nós devemos ter cuidado até com as ilustrações. É melhor a gente, mesmo de maneira simples, afirmar a unicidade de Deus, que Deus é um, e afirmar também a trindade de Deus, que Deus é três, sem muitas ilustrações, porque pode ser enganoso e até se tornar uma heresia. Então, claro que isso é um grande resumo, esse assunto é muito complexo, muito complicado, mas eu queria apenas falar isso ao mesmo tempo que Deus é um, Deus é três. O que nós poderíamos explicar para aquela menina que perguntou: mãe, se Jesus é Deus, quando ele orava para ele mesmo? Vocês dizem que Jesus é Deus, então quando ele orava para ele mesmo? Isso é um grande mistério para nós, adultos, quanto mais para uma criança. Mas o que nós podemos explicar é o seguinte: ao mesmo tempo que Deus é um, ele também é três.
E como três pessoas distintas, eles se relacionam entre si. Por isso o Filho pode falar com o Pai com o Espírito com o Filho e vice-versa, porque ao mesmo tempo que o único Deus verdadeiro é um, ele também é três. E como três, eles podem se relacionar. É por isso que Jesus orava ao Pai, não orava a ele mesmo, ele orava ao Pai. Porque o único Deus verdadeiro subsiste em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Eu sei que muitas dúvidas surgem no ar, mas nós vamos continuar no nosso estudo da Palavra de Deus. Deixe os seus comentários aqui acerca das suas dúvidas. Se nós soubermos, nós vamos responder alguma coisa para você aí. Deixe aí nos seus comentários, vamos interagir, vamos participar, tá bom? E até a nossa próxima aula, nossa próxima lição da Palavra de Deus, aqui da Escola de Discípulos Graça Abundante. Nossa próxima aula vai falar que Deus é Espírito. Por que nós estamos começando com Deus? Porque tudo começa com Deus. A glória é de Deus, pertence a Deus, e nós nunca vamos entender muitos mistérios da Palavra de Deus se a gente não começar primeiro por aqui, pela doutrina de Deus, a glória de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de sempre olhar para Jesus. Esse único Deus verdadeiro que vive como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele te ama e Ele tem poder de mudar a tua história para sempre. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.